Glória a Deus, aleluia, faça alguma coisa. Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Aleluia, louvado seja Deus por mais uma noite, mais um dia, mais um tempo precioso, mais um tempo que Ele está liberando mais e mais vida sobre nós. Você tem a vida de Cristo em você. Nós temos a vida de Deus em nós. Louvado seja Deus por isso. Quero convidar você a abrir em 1 João 5. 1 João 5, versículos 6 a 8. Louvado seja Deus. Irmão, se eu puder pedir alguma coisa para você, me dá a sua atenção uns minutos, por favor. Amém. 1 João 5, de 6 a 8. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Cristo é tremendo. Cristo é vida. Cristo é tão real. Ele é muito real. Às vezes nós achamos que estamos só, que estamos distantes. Ele é real em nós. Assim como os jovens dançaram a canção que diz: Cristo vive em mim, Ele vive em nós. Isso é precioso. 1 João 5, do versículo 6 a 8 diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Versículo 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam num. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos por tudo que tu és. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pelo teu zelo. Muito obrigado pelo teu infinito amor por cada um de nós que tem nos sustentado, Pai. Se estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Tudo aquilo, Pai, que vem contra, Senhor, que tenta tirar o entendimento das pessoas, está repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Aqui nós damos liberdade para que a vida do Espírito flua. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Nós lemos um trecho agora que está falando que Jesus veio por água e sangue. Ele veio da água e do sangue. E isso chega a gerar em nós. O que significa isso? Vir por água e por sangue? O que significa essa vida que veio? Você sabe que no princípio, quando Deus criou Adão, Ele criou puro. Adão veio puro. Adão não tinha nada de errado na vida dele, não tinha pecado, não tinha nada. Ele foi criado em pureza. Ele era totalmente, 100% puro. Até o momento que ele fez algo contra a vontade de Deus. Mas enquanto isso ele era puro. E Jesus foi concebido numa virgem pelo Espírito Santo. Jesus veio puro. Assim como era o objetivo lá atrás, quando Adão veio, que a humanidade caminhasse em pureza, que a humanidade caminhasse em santidade, que a humanidade caminhasse longe de uma vida pecaminosa. Assim veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio puro. Não houve pecado nele. Não havia nada de errado. Ele veio totalmente limpo. Ele veio sem nada que possa acusá-lo. E assim ele viveu a sua vida. Uma vida idônea, correta diante de Deus. Mas aí a gente entender, vir da água e do sangue. Como que ele veio da água e do sangue? Primeira coisa que nós precisamos entender: tudo que é gerado pelo Espírito é gerado puro. Ele foi gerado
um anjo veio e falou com Maria que ela iria conceber um filho. E ela falou: que se cumpra a tua palavra. E foi gerado pelo Espírito, e o que é gerado no Espírito é puro. Tudo que está sendo gerado no seu Espírito é puro. Tudo que o Senhor está gerando no seu Espírito é puro. Não tem nada de errado, é perfeito. E assim Jesus veio. E para que nós entendamos um pouco o que é vir da água e do sangue, porque Jesus nasceu totalmente puro. O que a água significa? A água, quando a gente toma um banho, ela nos limpa. Existe uma passagem de Naamã. Naamã ficou sabendo do profeta Eliseu, que estava dizendo para ele lá, para que ele fosse, ele tinha lepra. Naamã tinha lepra. Era um homem com lepra, e lepra para aquela época era terrível. Não que hoje não seja, mas naquela época era pior ainda. E Naamã foi atrás do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ordenou que ele tomasse banhos no Rio Jordão, que ele mergulhasse 7 vezes. E ele foi e mergulhou 7 vezes. E quando ele voltou da 7ª vez, não havia mais lepra nele. Não havia mais lepra nenhuma. Então a água limpa. A água tira as feridas. A água sara. Outra vez tem uma outra passagem de um homem que há 38 anos existiam as águas onde ali um tanque de Betesda, onde o pessoal ficava ali esperando a água se agitar uma vez por ano, e quem fosse o primeiro que entrasse nas águas saía totalmente sarado. E ele estava há 38 anos aguardando que aquela água se agitasse. E durante esses 38 anos, com certeza 38 pessoas entraram ali e foram saradas. A água limpa. A água limpa. Quero convidar você para abrir em Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Amém? Amém. Diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Falou de 2 circunstâncias aqui: purificados da consciência e o corpo lavado com água limpa. Por que Jesus veio da água e do sangue? Porque Jesus ele veio com um corpo puro, um corpo sem pecado, um corpo onde era totalmente puro diante de Deus, e o sangue ele purifica a mente. Como é que acontecia na antiga lei? Quando se havia algum pecado, quando se havia algo, era necessário matar algum animal para que o sangue dele justificasse. Certo? Amém, irmãos? Está todo mundo vivo aí? Amém. Glória a Deus por isso. Então o sangue, quando era feito o sacrifício, ele purificava o que? A tua mente, ele tirava a acusação da tua mente. Tudo aquilo que te acusava, tirava a acusação. A tua mente era purificada pelo sangue. E Jesus ele veio como? Ele veio com o corpo limpo e com a mente limpa. A humanidade caminhava em acusação. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos os homens estavam longe do Senhor. Mas Jesus Cristo não. Ele estava com a sua mente, a sua consciente pura, seu corpo puro. Então ele veio totalmente puro. Ele veio totalmente purificado. Ele veio da água e do sangue por isso. Mas agora nós precisamos entender qual a importância disso para nós. Qual a importância dessa água e desse sangue que nós lemos ali no versículo que fala que mais o Espírito testificam em num. Quero convidar para abrir em João 19, 32 a 34.
João 19, 32 a 34. Glórias ao Senhor. Irmãos, não perca, tem uma revelação para você. Tem algo profundo para a sua vida. Tem uma realidade para ser expressada em você. João 19, do 32 ao 34, diz assim: Foram, pois, os soldados, e na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro que como ele fora crucificado. No 33. Mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados defurou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Irmãos, todo mundo sabe da passagem, todo mundo sabe do que aconteceu. Jesus Cristo estava lá sendo crucificado, de um lado uma pessoa e do outro lado outra pessoa. Jesus Cristo, ele entregou a sua vida. Ele entregou, o momento que ele disse, está consumado, eu entrego o meu espírito, ali ele entregou a sua vida. E para que não delongasse muito, os soldados iam lá e quebravam as pernas. Por quê? Naquela posição que eles estavam, eles tinham que ficar na ponta dos pés para conseguir respirar, porque senão baixava o braço e o pulmão deles não conseguia mais receber o ar, pela dificuldade da posição. Então eles foram e quebraram a perna dos dois que estavam ao lado de Jesus. Mas Jesus, como ele entregou, não foi quebrado. E as profecias falavam que ia ser um cordeiro sem nada errado, não poderia haver quebrado algum. E ele não foi quebrado. Não foi. Então foi enfiada uma lança pelo soldado em Jesus e jorrou o quê? Água e sangue, ou sangue e água. E a gente sempre se apega apenas no sangue, que jorrou sangue, que saiu sangue, mas saiu água também. Saiu os dois. Nós não vamos entrar no mérito de como isso aconteceu, medicina e tal, porque não é o nosso objetivo. Mas aconteceu que saiu água e sangue da vida de Jesus. Ele veio da água de sangue e saiu da vida dele água e sangue. Jesus Cristo, então, sobe aos céus, ressuscita e sobe aos céus, num corpo glorificado. Naquela morte que transformou a humanidade a partir daquela morte. Se nós somos transformados é por causa daquela morte. Antes disso não existia vida com Deus, raras exceções. Pós-morte de Cristo, todos nós tivemos acesso. Todos nós podemos entrar, estar na presença do Senhor. Ele começou a habitar em nós, mas para que isso aconteça, tem que acontecer alguns passos. Que nós temos que passar pela água e pelo sangue. Nós temos que ser participantes da água e do sangue de Jesus Cristo. Jesus passou, ele veio dessa forma. E Jesus não morreu simplesmente pelos nossos pecados também, mas Jesus morreu para que nós fôssemos participantes da sua natureza, para que nós fôssemos participantes da sua vida. Ele dividiu conosco. Hoje nós temos a natureza divina através do Espírito, por causa de Jesus. É o Espírito de Cristo que está manifestando em nós a vida de Deus. Ou você acha que você é bonzinho? Ou você acha que nós vamos nos justificar? É impossível para o homem se justificar. Mas pela natureza de Cristo nós somos transformados todos os dias, de glória em glória, pelo poder que há em Cristo. Mas há um processo para viver. Há o processo da água e do sangue. Há o processo de água e sangue. Nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos passar por isso para que nós entendamos aquilo que está sendo feito.
Jesus, quando ele jorrou aquelas águas e aquele sangue, não foi simplesmente para molhar a terra, não foi para que a terra ficasse com sangue, aliás, foi para isso mesmo, só que não a terra de areia, mas a terra povo que somos nós. O sangue, a água dele passa em nós, por quê? Para que a água purifique o nosso corpo pecaminoso, para que a água nos purifique e nos limpe. E nós não estamos falando de água de batismo, nós estamos falando de água da presença do Senhor, é algo espiritual isso. É algo que entrou, passou por nossas vidas para nos purificar, para nos limpar. E o sangue veio para tirar toda acusação da nossa mente. Por isso hoje não há mais acusação sobre nós. Por isso hoje nós estamos limpos diante de Deus, porque o sangue e a água nos purificaram. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus por essa vida maravilhosa de Cristo. E a partir daí, se começa um novo tempo sobre a humanidade. Os homens puderam provar da água e do sangue, mas ainda faltava um negócio. Porque nós vemos ali que 3 testificam em um. Então é a água, o sangue e o Espírito. Olha que coisa linda. Jesus Cristo morreu, jorrou água e sangue para nos sarar, para sarar a nossa vida. Sabe quando você não consegue perdoar alguém? O sangue dele está dizendo na sua mente: ei, perdoa, sua consciência tem que estar limpa. Quando você guarda mágoa, quando você guarda ódio, a consciência, o sangue dele está dizendo: ei, tira isso do seu coração, tira isso da sua mente, tudo que te aprisiona. Se você fica vivendo o que aconteceu no passado, porque no passado fizeram isso, apaga isso da tua mente. O sangue do Senhor purifica a nossa consciência, consciência limpa. Não existe acusação, nós não somos mais pecadores. Nós podemos ter atitudes de pecar, mas nós não somos mais pecadores. Nós não somos mais considerados pecadores. Ele nos considera como santos, como sua igreja, como participante do seu corpo. Por acaso o corpo de Cristo está pecando? Cristo não peca. Cristo não peca. E se nós estamos em Cristo, o sangue dele cobre todo o nosso pecado. E aí Jesus morreu, jorrou o sangue, jogou a água. Aí chegou o tempo do Espírito, quando ele subiu aos céus. Aí faltou a última coisa para ele derramar, para consumar, para finalizar, para que toda a revelação do oculto fosse revelado. Tudo aquilo que estava em Deus, que era um mistério que fala em Efésios, foi revelado. Existia um mistério que Deus guardou com ele, que durante todo o Velho Testamento e os 4 evangelhos estavam falando desse mistério, estavam apontando para esse mistério. Existiam várias coisas ocultas ali, vários símbolos mostrando que haveria esse mistério, e em Cristo consumou todos esse mistério. Ele é o mistério de Deus. Em Efésios 1, 8 e 9 fala isso, que ele é o mistério de Deus. O mistério que estava oculto, aquilo que estava escondido no Pai, ele revelou com exatidão. Revelou a Cristo. E Cristo, quando subiu aos céus, ele fez em Atos 2, como a gente conhece muito bem, ele derramou do Espírito. Ele derramou do Espírito e uniu as 3: água, sangue e Espírito. Aquilo que fez com que Jesus nascesse, que o Espírito concebeu, ele veio totalmente puro pela água e pelo sangue, ele jorrou sobre nossas vidas. Ele jorrou sobre nossas vidas, e a palavra está dizendo, que nós lemos ali, que testifica essas 3 coisas estão testificando a respeito de Cristo. Essas 3 coisas estão testemunhando a respeito de Jesus Cristo. E de mais quem? Quem mais que essa tríplice está testemunhando?
Quando nós estamos em Cristo, nós somos participantes da água, do sangue e do Espírito. A nossa vida começa a testemunhar da eternidade através dessas três coisas. Nós precisamos passar pelas três etapas para que nós estejamos já desfrutando da eternidade. Nós temos o mês de setembro de festa. Glória a Deus por esse tempo. Irmãos, não acaba aqui. E domingo que vem, como vai ser? Quarta-feira, como vai ser? É festa também. Nós recebemos a eternidade do Pai. Se isso não é motivo para você se alegrar, o que vai ser? Se nós não nos alegrarmos com essa eternidade, com o que nós vamos nos alegrar? Quero convidar você a abrir em Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. Irmãos, 3 etapas. A gente não pode perder essas 3 etapas. Faz parte de cada filho. Cada um de nós tem que passar por essas 3 etapas de purificação. Efésios 5, 26 diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Irmãos, você tem meditado na palavra? Você tem passado pela palavra? Está dizendo aquilo é lavagem da água pela palavra. Nós somos lavados pela palavra de Deus. Nós somos lavados pela palavra do Senhor. Se nós não temos lido, nós não estamos sendo lavados. Existe água que limpa, certo? Essa água é a palavra de Deus. Essa palavra ela nos purifica, porque quando nós vamos entendendo, nós vamos deixando aquilo que vai sendo revelado a nós vamos deixando de fazer aquilo que está errado. A palavra ela vai revelando aquilo que é vontade do Pai para nós. A palavra vai nos alinhando com o propósito eterno. Cristo tem um propósito para você, que você se alinhe com o propósito eterno dele. Esse é o propósito de Deus para a sua vida e para mim, que nós nos alinhemos com o propósito eterno dele. Ele pode te dar dom, pode te dar um monte de coisa. Tudo que ele está te dando é para que você se alinhe com o propósito eterno. Existe um propósito do Senhor, e ele é eterno, e é com esse que nós temos que nos alinhar. E só vai se alinhar com esse propósito eterno quem passar pela água, pelo sangue e o Espírito. Quem não viver essas 3 etapas não vai alinhar com o propósito eterno. Nós precisamos passar por isso. E essa palavra, nós precisamos que essa palavra cada dia mais seja ministrada em nosso ser. A palavra do Senhor, o nosso tempo de busca, o nosso tempo de comunhão, de intimidade com o Senhor, o nosso tempo de relacionamento com Ele, o nosso tempo de intimidade com Ele, o tempo de busca incessante por Ele. Uma vida com Deus não é uma vida de domingo e quarta-feira. É uma vida diária, 24 horas por dia. O nosso culto, ele não acontece apenas agora. Agora nós continuamos a fazê-lo, mas o nosso culto já aconteceu desde que a gente aceitou a Cristo, ele continua sendo. Nós continuamos a ter o nosso culto porque nós estamos celebrando a vida de Cristo o tempo todo em nós. Já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, nós estamos cultuando Ele o tempo todo, nós estamos adorando a Ele o tempo todo. Não é num momento específico, num horário específico, é 24 horas por dia celebrando a Ele, exaltando o nome dEle, glorificando a Ele, sendo participante da vida dEle, sendo participante dessa natureza divina. Glória a Deus por isso. Em João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou de 3 coisas também. Como ele gostava de usar 3 coisas: caminho, a verdade e a vida. Como é que é a forma de nós entrarmos na eternidade? Vivendo o caminho, a verdade e a vida.
mas nós temos que passar também pela água, pelo sangue e pelo Espírito. E diz que os três testemunham num. E Jesus está dizendo que Ele é a água, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aonde que se encontra isso? Aonde se encontra isso? O que é o caminho? Você já viu a água fluindo? Ela percorre um caminho. O Senhor diz que em Apocalipse, Ele diz que do trono dele flui um rio de água viva. Está fluindo o caminho. Existe um caminho que é essa água. Nós temos que entrar nesse caminho das águas. O caminho das águas vão te encaminhar direto para a vontade do Senhor. Quando nós estamos nesse caminho, nós estamos vivendo a vontade do Senhor. A água nos purificando o tempo todo, sendo levados pela presença dEle, guiados por Ele. Nós cantamos isso há pouco, que nós queremos que Ele é nosso guia. Nós somos guiados pelo caminho, e essa água está nesse caminho. Ela percorre um caminho. E fala também sobre a verdade. O Espírito é Espírito do quê? Espírito da verdade. Quando esse Espírito está em nossas vidas, nós recebemos o Espírito da verdade. A verdade que está em Cristo está sobre nós. Todo engano, toda mentira sai para que a verdade habite em nós. Quando nós andávamos em trevas, na escuridão, sem entender nada, sem saber para onde nós estávamos indo, é porque não havia verdade, só havia mentiras. Na verdade tudo fica claro, fica nítido. O Senhor mostra a verdade que há nele para nós. Por isso que nós andamos num caminho de verdade. Nós passamos pela água e pelo sangue. E o Espírito ministra a verdade. E o que é a vida? Faltou um, é óbvio que todo mundo já sabe que é o sangue. Tira o sangue do ser humano para ver se tem vida. Se a pessoa está passando por uma necessidade de sangue, é necessário fazer uma transfusão. Quando está com um problema no sangue, é necessário passar por um filtro, precisa de sangue. A nossa vida precisa de sangue. Como se sabe que um pai é realmente pai legítimo de alguém? Através do sangue. Nós precisamos dessa vida de Deus. Essa vida no sangue, é o DNA de Deus sendo revelado para nós. Ei, nós recebemos o DNA de Deus. A vida de Deus. O caminho, a verdade e a vida estão se alinhando com a água, o sangue e o Espírito. Os três testificam num. Os três se alinham em um. A vida é manifesta, o DNA de Deus é manifesto em nós. O ser dele é expresso em nós. Ele começa a imprimir a sua vida em nós e nós começamos a viver a verdade de Cristo. Nós nos alinhamos com o seu propósito eterno. Quando Jesus morreu, José de Arimateia pediu o corpo para Pilatos de Jesus. Ele pediu para banhar o corpo de Jesus com essências, para limpar o corpo de Jesus. Ele já estava simbolizando o que Jesus iria fazer com todo aquele que morre. Não a morte física, mas a morte da sua vontade, do seu espírito. Quando nós decidimos morrer para viver Cristo, nós estamos sendo lavados. Quando nós optamos por abrir mão das nossas vontades para viver a vontade dEle, nós estamos sendo lavados pela presença do Senhor. Nós estamos sendo lavados com essa água limpa que flui do trono de Deus. Nós estamos sendo lavados com essa água. O homem, ele não conseguia de maneira nenhuma limpar a sua mente, assim como talvez muitos de nós ainda está vivendo com a mente, com a consciência de coisas erradas. E quando a gente faz alguma coisa errada, a primeira coisa que acusa onde é? Na nossa consciência. A nossa consciência mostra que nós estamos errados. Mas o sangue de Jesus, ele limpa a nossa consciência.
Se você está em Cristo, limpe a sua consciência. Ah, porque eu não fiz isso? Porque no passado eu fiz isso? Porque eu tratei mal meu filho, minha filha? Porque eu tratei mal meus pais? Ei, limpe a sua consciência. Vida de Cristo. Se arrependa, conserte. Vida nova em Cristo. Consciência limpa diante de Deus. Purificada pelo sangue. Purificada pelo sangue de Jesus. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito do Senhor. Em João 3 está relatando lá, Nicodemos perguntando como que seria. Jesus disse que para entrar no reino dos céus era necessário nascer de novo. E quando nós nascemos é porque o Espírito Santo habita em nós e recria o nosso espírito para que nós tenhamos comunhão com o Pai. E nós temos um novo nascimento totalmente purificado. Para quem já nasceu de novo, nenhuma acusação mais há sobre você. Para quem já nasceu de novo, você já está purificado pelo Senhor. Para quem já nasceu de novo, hoje você tem água e sangue com abundância te purificando. Você tem o Espírito da verdade em você, te mostrando tudo aquilo que é engano. Ele vai revelando e mostrando aquilo que nós caminhamos de forma errada. Ele está nos trazendo a verdade, o entendimento de Cristo. Ele está nos revelando tudo o que há em Cristo. Os três, a água, o sangue e o Espírito, estão testificando da eternidade. Para aquele que está em Cristo, está participando da natureza de Deus. Para aquele que está participando da natureza de Deus, está nascendo da água, do sangue e do Espírito. Palavra sendo a nossa base, botando fundamento. Palavra de Deus sendo o nosso fundamento. O sangue que está tirando todo o pecado da nossa mente. E o Espírito que está nos conduzindo para a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. O Espírito do Senhor nos direcionando para a sua vontade. Nós somos chamados a viver a vontade do Pai. Nós não fomos chamados para viver a nossa vontade, não para ter uma vida de egoísmo, mas uma vida que agrada o coração do Pai. Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós temos que comer dessa comida que sacia com a eternidade. A vontade do Pai vai gerando em nós a eternidade. Quando nós fizemos a vontade do Pai, quando nós estamos obedecendo e fazendo a vontade do Pai, começa a gerar cada vez mais vida em nosso ser. Nós podemos até passar por dificuldades, mas para aquele que está fazendo a vontade do Pai, tem paz. Verdade. Se você não está tendo paz, saiba que algo não está na vontade do Pai. Porque mesmo em tribulação, porque Ele falou que Ele não iria tirar de nós isso, nós temos paz. Quando não há paz é porque nós não estamos alinhados com a vontade do Pai. Se você não está tendo paz, algo não está alinhado com a vontade do Pai. Porque mesmo em dificuldade, nós temos paz. Mesmo em dificuldade, nós temos paz. Porque Ele é a própria paz. Cristo é tudo. Tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Romanos 8,16. Romanos 8,16. Louvado seja Deus. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito que derramou, que gerou sobre a vida de Maria, o mesmo Espírito que Jesus derramou em Pentecoste, é o mesmo Espírito que habita em nossas vidas para dizer assim: você é filho de Deus. Ele testifica com o nosso ser. Se você não está sentindo testificar no seu coração que você é filho de Deus, limpe a sua consciência. Só precisa limpar a consciência para entender que nós somos filhos de Deus. Quem não entende que é filho de Deus é porque a consciência ainda não foi limpa. Se nós limpamos a nossa consciência, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, porque não há mais acusação. Nós temos acesso ao Pai. Ele passa a ser nosso Pai, nosso Abba. Não mais chamamos apenas de Deus, mas nós chamamos de Pai, que é algo muito mais íntimo.
Antes de Jesus, nenhum homem chamou ele de pai. Nenhum homem. Todos chamavam de Deus, de Senhor, de Jeová. Após Jesus, nós podemos chamar ele de pai. Isso não é uma palavra qualquer, irmãos. Pai. É algo profundo, íntimo. Algo que você pode reclinar na sua cabeça e ter onde socorro. No seu momento de angústia e aflição, você sabe aonde você pode recorrer? Às vezes nós queremos recorrer a irmãos, a amigos, a pastores, e nós esquecemos de ir direto na fonte inesgotável que é Cristo Jesus. Primeiro acesso sempre tem que ser: Senhor, socorro, Pai. Socorro, Senhor. Ele está ali, Ele é Pai. Não está dizendo que Ele é um padrasto. Por mais que tenha um padrasto maravilhoso, mas Ele é Pai, algo de genético, de sangue. Ele derramou o sangue dele sobre nós. E padrasto também. É algo profundo. Ele é Pai, Paizinho. Você consegue chamar Ele de Paizinho ou trava a sua boca, porque você só consegue se referir a Ele a Deus. Rompa com a sua consciência. Entenda que Ele é teu Paizinho, teu papai. É algo maravilhoso que Ele é em nós. E o teu pai, ele decidiu cuidar tanto de você, tanto, que ele disse assim: filho, vamos trazer eles para perto, vamos? Derrama a tua água e o sangue, depois a gente derrama mais o Espírito, e vamos fazer eles ser participantes conosco da nossa natureza. Eles não vão ser simplesmente mais cidadãos da terra, agora eles vão ser cidadãos dos céus, eles vão participar de nós. Vão participar de tudo que há em nós, tudo que o Espírito sonda, o mais profundo, aquele esquadrinho mais profundo do Pai, Ele vai revelar agora para todo mundo que é filho. Olha o tanto que Ele nos fez participar dele. Ele está nos levando a lugares mais profundos nele. Ele está nos levando a algo mais profundo nele. Ele está nos levando cada vez mais a conhecê-lo mais com entendimento, quem é Cristo de verdade. Não um Cristo que esteve no madeiro um dia, mas um Cristo ressurreto, que vive e vive eternamente e nos torna participantes dessa vida eterna, por meio da água, do sangue e do Espírito. Nós temos vida eterna no Senhor. Você não é um cidadão itajaiense ou brasileiro, você é um cidadão dos céus. Você tem uma nova vida, você nasceu de novo, você não tem uma nova vida. O seu novo nascimento é algo espiritual, é algo do céu. É algo do reino do Senhor. Existe um reino sendo manifesto de pessoas espirituais, pessoas que estão conectadas com Cristo o tempo todo. Sabe quando você entra no seu carro e você sintoniza uma rádio e começa ali a vir as canções ou palavras, seja o que for que você está ouvindo, notícias? É como se nós entramos no nosso carro e sintonizamos com a voz do Senhor. E Ele começa a falar, quem tem uma vida no Espírito, Ele começa a falar, Ele começa a testificar no nosso ser. Ele começa a testificar no nosso ser, nós não sabemos o porquê, mas nós sabemos que é. Nós não sabemos como, se nós temos certeza da nossa salvação, por que nós temos? Quem chegou para você e falou, Jesus veio e disse, você está salvo. É porque o Espírito está testificando que nós somos salvos. Isso é coisa do Espírito, é vida no Espírito, não é vida na carne. Não é entendimento na carne, é entendimento no Espírito, é um nível no Espírito. Tem muita gente que ainda está sintonizado na rádio da carne, é preciso sintonizar na rádio Espírito. Nós não fomos chamados para ter uma vida na carne, mas nós fomos chamados para ter uma vida no Espírito, guiados pelo Espírito do Senhor. Guiados pelo Espírito do Senhor. 1 João, lá onde a gente começou, 1 João 5. 1 João 5. João 5, versículo 11 e 12. 1 João 5, versículo 11 e 12. João 5, versículo 11 e 12 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho
tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, só existe vida em Cristo. Fora de Cristo não existe vida. Pode existir até uma existência, mas vida só em Cristo. Nós só temos vida quando nós estamos em Cristo. Se você ainda não decidiu por Cristo, decida urgentemente. Se você não decidiu por Cristo, você está morrendo a cada dia. Mas se você decidiu por Cristo, você está sendo vivificado a cada dia. Você está sendo transformado a cada dia segundo o querer do Senhor. Você está cada dia manifestando a natureza de Deus em você. Você está cada dia mais sentindo o Senhor mover no seu íntimo. Cada vez mais Ele vai se revelando e te dando orientação acerca de todas as coisas. Ele vai te purificando com a água e o sangue dele. O Espírito vai trazendo toda a verdade ao nosso entendimento. Para você que está em Cristo, saiba que você tem a vida eterna em você. O Espírito é eterno, ele não morre. Por mais que a nossa carne em algum momento vai padecer, e nós vamos morrer, mas o nosso Espírito é eterno com o Senhor, e nós vamos receber um corpo glorificado com o Pai. Nós vamos participar ainda mais do reino do Senhor. Hoje ele já é, mas ele também será. O reino também será. O reino de Deus já veio através do Espírito, mas também será grandemente em nossas vidas um reino eterno, festa eterna, não só nos 7 ou nos 8 ou nos 9, mas o tempo todo em festa com o Senhor, o tempo todo de alegria, celebrando ao único que é digno, celebrando o único que merece todo louvor e adoração, celebrando ao Cristo ressurreto. Não mais um Jesus no madeiro, mas o Cristo ressurreto. Um Cristo vivo. E nós participamos da vida dele, vivos com ele, vivendo com ele. Acusação da mente, tira. Tira tudo aquilo que traz peso à sua consciência, tira. Deus limpou a nossa consciência através do sangue dele. Nós somos limpos, sarados pelo sangue dele. Nós somos totalmente transformados pela vida de Cristo. Nós temos que provar de sentir, de saborear da vida de Cristo. Quando você come algo diferente, você tem que aguçar o seu paladar para aquele alimento. Com Cristo não é diferente. Fazer a vontade do Pai não é diferente. Você vai ficando com o paladar mais aguçado, e você vai entendendo mais qual é a vontade, você cada vez mais quer comer disso, porque cada vez mais você quer fazer a vontade do Pai. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Ela produz em nós vida eterna. A vontade do Pai, a obediência ao Pai produz em nós vida eterna. Se o louvor quiser subir.